Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Uma notícia que tem potencial para explodir o mercado da bola começou a movimentar os bastidores do Cruzeiro. E desta vez estamos falando de um jogador que não precisa de apresentações para quem acompanha futebol. Luiz Henrique, nome de seleção brasileira, atacante decisivo, jogador capaz de mudar uma partida sozinho. E agora surgiu uma informação que está fazendo a Nação Azul sonhar. Pedrinho e Arthur Jorge teriam definido que esse é o grande sonho de consumo para elevar o patamar do elenco celeste. Quando um clube começa a pensar em jogadores do nível de Luiz Henrique, a mensagem enviada ao mercado é muito clara. Não se trata apenas de reforçar o elenco, não se trata apenas de aumentar opções. Trata-se de buscar um atleta capaz de transformar o time. Um jogador que faça adversários mudarem seus planos. Um jogador que obrigue defesas inteiras a se preocuparem com sua presença. E Luiz Henrique se encaixa perfeitamente nessa descrição. Nos últimos anos, poucos atacantes brasileiros conseguiram reunir tantas características valorizadas pelo futebol moderno: velocidade, drible, força física, capacidade de decisão, versatilidade e principalmente personalidade para assumir protagonismo em jogos importantes. É exatamente esse conjunto de qualidades que faz com que seu nome desperte tanto interesse. Arthur Jorge sabe que o Cruzeiro vive um momento especial. A equipe cresceu. A torcida voltou a acreditar. Os resultados melhoraram, mas o treinador também entende que existe uma diferença enorme entre competir e dominar. E para dar esse salto de qualidade, são necessários jogadores capazes de decidir partidas difíceis. Luiz Henrique é visto justamente dessa forma, como um atleta que não depende apenas do coletivo para produzir. Um jogador capaz de criar algo quando a partida parece travada, quando o adversário está fechado, quando o sistema tático não encontra espaços. Nesses momentos, aparecem os grandes talentos. E Luiz Henrique é considerado por muitos um desses jogadores. A pergunta que surge é inevitável: por que Arthur Jorge estaria tão interessado nele? A resposta pode estar no estilo de jogo do treinador. O português gosta de equipes agressivas, times que atacam os espaços, que pressionam, que buscam constantemente o gol. Para esse modelo funcionar, os pontas possuem papel fundamental. Eles precisam acelerar jogadas, precisam vencer duelos individuais, precisam gerar desequilíbrios. E poucas opções do mercado oferecem tudo isso ao mesmo tempo. Por isso o nome de Luiz Henrique aparece como prioridade. Imagine por alguns segundos um ataque formado por Caio Jorge centralizado e Luiz Henrique atuando aberto. Imagine Matheus Pereira encontrando passes em profundidade. Imagine defesas tendo que escolher entre fechar os espaços para um ou para outro. Esse tipo de cenário faz qualquer torcedor sonhar. Mas não é apenas o aspecto técnico que chama a atenção. Existe também o peso simbólico de uma contratação desse porte. Nos últimos anos, muitos torcedores do Cruzeiro sonharam apenas com estabilidade. Depois sonharam com a reconstrução. Agora o sonho é diferente. O sonho é voltar a disputar jogadores que atraem atenção nacional. E Luiz Henrique representa exatamente isso. Seria uma contratação capaz de repercutir em todo o Brasil, talvez até fora dele. Afinal, estamos falando de um jogador constantemente observado por quem acompanha a seleção brasileira. Outro ponto importante é a idade. Luiz Henrique não seria apenas uma contratação de curto prazo. Ele ainda possui mercado, ainda possui valor de revenda, ainda possui potencial para crescer. Isso significa que o investimento não seria visto apenas como gasto, mas também como construção de patrimônio esportivo. E essa é uma lógica que costuma agradar dirigentes modernos. Pedrinho sabe disso. O empresário já demonstrou diversas vezes que pretende fortalecer o Cruzeiro sem abandonar a responsabilidade financeira. Por isso, quando um nome desse tamanho entra na pauta, a análise costuma ser extremamente detalhada. Salário, contrato, possibilidades de negociação.
concorrência. Tudo precisa ser avaliado. Porque uma operação desse nível nunca é simples. Mas justamente por ser difícil ela desperta tanta atenção. Se fosse fácil, metade dos clubes brasileiros já estaria tentando. E é exatamente essa dificuldade que transforma Luís Henrique em um sonho de mercado. Enquanto isso, a torcida acompanha cada rumor, cada informação, cada atualização. Nas redes sociais, muitos já começaram a imaginar escalações. Outros discutem onde ele jogaria. Há quem diga que seria a maior contratação da era Pedrinho. E há quem acredite que mudaria completamente o nível competitivo da equipe. O mais interessante é que essa empolgação não acontece por acaso. Ela acontece porque Luís Henrique reúne tudo aquilo que o torcedor gosta de ver. É um jogador que chama responsabilidade, que parte para cima, que não se esconde, que tenta decidir. Esse perfil costuma conquistar rapidamente qualquer arquibancada. E o Mineirão certamente abraçaria um atleta assim. Arthur Jorge também teria novas possibilidades táticas. Poderia atuar com mais velocidade pelos lados. Poderia explorar transições rápidas. Poderia variar formações sem perder agressividade ofensiva. São detalhes que fazem enorme diferença ao longo de uma temporada, principalmente em competições de mata-mata. Outro aspecto que anima a torcida é a ambição demonstrada pelo clube. Mesmo que a negociação seja difícil, mesmo que existam obstáculos, o simples fato de Luís Henrique ser tratado como objetivo mostra que o Cruzeiro não pretende se acomodar. O clube quer mais, quer crescer, quer elevar seu patamar, quer voltar a ser protagonista. E protagonistas normalmente pensam grande. Agora resta saber até onde essa história pode avançar. Será que o sonho de Pedrinho e Arthur Jorge pode se transformar em realidade? Será que a diretoria encontrará uma fórmula para tornar a negociação viável? Será que Luís Henrique enxergaria o Cruzeiro como o próximo passo de sua carreira? Essas perguntas ainda não possuem resposta, mas uma coisa parece evidente. Se Luís Henrique realmente vestir a camisa celeste, estaremos falando de uma contratação capaz de mudar completamente o nível do elenco. Uma contratação que faria o futebol brasileiro olhar para Belo Horizonte de uma maneira diferente. Uma contratação que aumentaria imediatamente as expectativas para todas as competições. E talvez seja exatamente por isso que Pedrinho e Arthur Jorge estejam sonhando tão alto. Porque alguns jogadores chegam para compor elenco, outros chegam para ser titulares. E existem aqueles raros casos em que um atleta chega para mudar o patamar inteiro de um clube. É justamente nessa última categoria que muitos colocam Luís Henrique. E é por isso que a Nação Azul já começou a sonhar. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.